Vamos para a última? Última, 40. Assinale a alternativa incorreta. Letra A. Em direito tributário, não existe a figura de transação preventiva. Claro que não, gente. Como é que você vai fazer um acordo antes de saber o que tem para pagar? Não pode. E transação no direito tributário precisa de lei. E transação no direito tributário é com relação a litígio. A transação aqui é aquela... Eu tenho tanto, o cara tem tanto. A transação é assim. Ó, eu tô te devendo 10. Vamos parar de brigar? Eu te pago 4, você aceita? Ah, aceito. Fechou. Beleza, fechou. É o acordo, entendeu? Só que assim, muita gente, eu não aguento. Ó, por exemplo, meus clientes, quer morrer. Tá lá, o cara tá devendo fisco, aí ele chega pra mim, ele acha que ele tá devendo pensão alimentícia, ou ele tá devendo o padeiro da esquina, que ele chega pra mim e fala, Eu posso pagar tanto. vai lá, fala pro juiz, que já tá em execução fiscal, vai lá, fala pro juiz que eu posso pagar tantas parcelas de tanto. É assim com o fisco? Eu posso pagar tantas parcelas de tanto? Não, tudo depende de lei. Então, para poder fazer uma transação em direito tributário, lá numa execução fiscal, há necessidade de uma lei autorizando o agente público, o procurador dando limites pro procurador, entendeu? Que é até para evitar, né? Tipo, fulano, te dou uma gorja aqui, vamos transacionar aqui, né? Tá. E assim, né, professor, os procuradores federais, né, eles cobram o máximo, tudo. Mesmo dando limite, parece de mínimo, não, eles cobram sempre aquela... Sim, lógico. Professora, se a senhora fosse prestar uma consultoria, né, alguém deve lá, um empresário deve, o fisco, está em dívida ativa. E ele não tem recurso para pagar. Tá? Mas ele talvez possa ter condições de parcelar. Você orienta ele a fazer o parcelamento ou vai para execução? Depende. Depende de quando é a dívida. Porque assim, com a pandemia vieram novos parcelamentos. Mas os grandes refis costumavam vir de 4 em 4 anos. Prestem atenção, os grandes refis federais vinham de 4 em 4 anos. Ou seja, quando tá para prescrever, por quê? Porque o parcelamento você confessa extrajudicialmente que você deve. Então, o que acontece? Nesse sentido, você interrompe o prazo prescricional. Volta a contar o prazo do zero. Por isso que a União sempre fez parcela grandes refis de 4 em 4 anos. Você tá lá com o seu crédito tributário há 4 anos, 11 meses e 20 dias. Aí você acha que você encontrou uma solução Olha, maravilhosa. você vai lá e parcela e paga uma parcela só ou entra só por requerimento de parcelamento, mesmo que indeferido, você confessou de forma extrajudicial que você deve interromper o prazo prescricional. Volta os 5 anos, tudo de novo. Dá mais 5 anos para os caras te meter a ação lá. Bingo. Então tudo vai depender. Então vai depender de quanto que tá para prescrever. Então toda vez que a gente vai fazer um parcelamento, a primeira coisa que eu faço é o cômputo prescricional, tá? Pra ver se, tipo assim, ó, você quer que... Falta 6 meses, pô. A gente pode correr o risco. Às vezes eles podem executar, às vezes não. E aí, o que você acha? E aí depende, né? Se a pessoa tem bem, se ela não tem. Eu fiz uma reunião Depende com a minha contadora, que me atende já há muitos anos. Não, você tem que né? mudar, eu tô brincando. Desculpa, contadora. Não, aí é o seguinte, a gente... Até porque eu tenho que puxar peixe do meu marido, tenho que levar o leite lá pra casa. Onde que fica o escritório dele, professora? A Hulig Consultoria Está Contabilidade. situada onde aqui em Cuiabá? Fica ali na Avenida Brasília, do lado do CETIC. Olha, lugar nobre, hein, gente? Lugar nobre, hein? Um dos melhores e maiores escritórios de contabilidade de Cuiabá. Será que ele aceita um convite para a gente discutir contabilidade aqui, professora? Aceita, vamos chamar ele. Vamos achar um tema legal, né? Vamos, ele aceita. Aceita sim? Aceita. Então vai ser feito o convite, com muito prazer, né? Aceita. E só para voltar, então a contadora chegou assim e falou assim, cara, eu não entendo esse comportamento. A gente é muito amigo, né? A gente não é só uma relação comercial. Sim, sim. A gente acaba estreitando... Contador Ai, desculpa, é que eu vou relaxando aqui, eu vou ficando longe do Já microfone. tá terminando já, senhor.
Contador é psicólogo também, gente, ainda mais na época de declaração de imposto de renda. Aí ela falou assim para mim, Luiz, vai entender, eu tenho um cliente que deve 200 mil. Uhum. O cara é comerciante há 30 anos, cara, e sempre pagou regular, já foi para execução. E tem outros que não. Agora tem um outro lá que deve 5 milhões. Aham. 5 milhões, já tem 3 anos e não executaram. Aí qual o critério utilizado, né? Aí, então, depende de qual esfera você está falando. Federal. Então, hoje em dia, Simples. o critério da federal, os procuradores estão vendo muito assim. O cara que deve 5 milhões, ele tem bem? Ele não tem bem. Então, para que eu vou perder meu tempo? O cara que está devendo 200 mil, que sempre pagou certinho, tal, ele tem bem. Então, ele vai pagar se eu entrar. E outra coisa, mesmo que não tem bem, o cara quer manter o nome limpo, eu vou Sim. dar uma cutucadinha nele aqui. É, bem isso mesmo. Solta um refizinho, ele vai lá, cai na isca. Bem isso. Então, essa questão do parcelamento depende de cada caso concreto. A gente sempre tem que analisar cada caso concreto. A senhora sabe que nossa correção de prova aqui não foi uma correção de prova, né, professora? Foi uma aula. Aula de economia, de vida, de vivência, experiência de Pedrinho, de Nenel. Bem Vamos lá, 40, professora. A gente já falou, né? Isso. Transação preventiva. Então, esse termo não existe no direito tributário. Não. Eu acho que nenhum direito existe isso, né, professora? Porque como que você... Não faz sentido. Não faz sentido também na minha cabeça. Letra B. Seu tributo não foi declarado nem pago, o termo inicial para o prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte. Tá certo. Tá certo. Do exercício seguinte. Porque é a forma da contagem do prazo decadencial. A regra geral da contagem do prazo decadencial, você começa o início do prazo a partir do próximo exercício financeiro, 1º de janeiro do ano seguinte, artigo 173, inciso 1º do CTN. E aqui a gente está falando no tributo de lançamento por homologação. Então, quando ele não declarado e não pago, começa a iniciar o prazo decadencial no próximo exercício financeiro. Se foi pago um pouquinho, começa a contar do fato gerador. Então, o interessante é pagar um pouquinho, tá, gente? Mas é o seguinte, se você paga um pouquinho, você já entra na lista lá do pessoal, você já passa a ser alvo. Também, né? A gente tem que pensar. E isso também é o raciocínio que a gente tira da súmula 555 do STJ. Então tá certa. Letra C. Proposta ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Certo, súmula 106 do STJ, antiga e que cai assim... Despenca em tudo quanto é concurso público essa súmula, tá, 106 gente? do STJ. Do STJ. Por quê? E tá correta. Porque quando a gente fala em prescrição e decadência, a gente fala em inércia. A pessoa dormiu, o direito não socorre aos que dormem, tá? A Fazenda Pública não perdeu o direito de constituir o crédito tributário, não lançou, decaiu. E ela não cobrou, então ela perdeu a pretensão, prescrição. Por quê? Porque ela dormiu, porque ela perdeu, porque ela está inerte. Agora, se dentro do prazo correto, por exemplo, ela entra com a execução fiscal, só porque o judiciário está demorando para cobrar, a culpa é da Fazenda? Não, então não há que se falar, mesmo em prescrição intercorrente, tá, gente? Então tá certinho. Letra D. Tanto a consignação em pagamento julgada procedente quanto o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito? Falso, né? Lógico, se você deposita o montante integral, e detalhe, é o montante integral e o quanto o fisco está te cobrando, e tem que ser em dinheiro, não adianta depositar casa, joia, nada disso, entendeu? Então, o que acontece? Suspende a exigibilidade. Se o contribuinte perdeu e o lançamento for julgado procedente, converte-se em renda, aí sim extingue o crédito tributário. Agora, o fisco está te cobrando 10 mil
e você entende que você tem que pagar 5. Você vai lá e conseguindo 5, certo? Você deposita os 5 conseguindo 5. Você ganhou, foi julgada procedente, você ganhou. Se você foi lá, depositou, ganhou, extingue o crédito tributário. Então, por isso que a consignação e pagamento julgada procedente extingue o crédito tributário. O erro tá no finalzinho ali, né? Isso. Suspendem. Não, o depósito do montante integral suspende. A consignação julgada procedente extingue o crédito tributário. E ele jogou os dois lados. Como suspende. Suspende. Por isso que letra correta, letra D, porque é para marcar a incorreta.